Seguindo as regras que foram definidas para esse debate, nós teremos primeiro a palavra do Dr. Dalegrave, que terá 1 minuto para a pergunta, depois a resposta do Dr. Marlos Melek, com 3 minutos, tudo cronometrado no meu celular, e aí após a réplica do Dr. Dalegrave em 1 minuto. Depois faremos o mesmo com o Dr. Melek, e na sequência eu vou ler as perguntas da plateia e daqueles que estão nos assistindo em casa pela internet. Muito bem, passo a palavra ao professor Dalegrave, o debatedor, que terá 1 minuto para a pergunta. Meu caro Marlos, eu gosto muito de você, gosto da tua fala, veludada, você é um gentleman, e inteligente, persuasivo. Não estou sendo irônico, é verdade. Mas, desculpe eu falar, mas eu vejo você numa embalagem bonita num produto que não é legal, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente entrar um pouco numa parte mais técnica, mais concreta, né? Veja, existe uma lei da CLT, o artigo 253, que diz que quem trabalha em câmara fria, a cada 1h40, ele tem que descansar 20 minutos. Ele sai daquele frigorífico, né, e descansa 20 minutos. Pela nova lei, o sindicato pode simplesmente dizer não. Imagine uma JBS, assim, por exemplo, que esse tempo foi condenada em 200 milhões, porque fazia absurdos lá. Antes dela ficar famosinha, a JBS, ela fazia absurdos numa ação coletiva, ela foi condenada por umas práticas mais ou menos assim. Imagine, para ser bem sucinto, na nova lei, o acordo coletivo pode dizer, não aplica o artigo 253 e o cara do frigorífico não vai ter esse descanso de 20 minutos a cada 1h40. Lhe parece justo isso? Então, vamos lá. Vejam, nós partimos da premissa que, uma vez feito um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, nós partimos da premissa que foram estabelecidas cláusulas de interesse de ambas as partes. Foi um grande desafio nós respeitarmos o artigo 7º, quando diz que as convenções e acordos deverão ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, pela Justiça do Trabalho. Porque nós tivemos que mergulhar justamente em temas delicados, como o que é medida de saúde, o que é medida de higiene, até que ponto as coisas fazem ou não sentido, né? E nós chegamos à seguinte conclusão: se um sindicato entender que é viável que naquele estabelecimento, coisa que a lei não tem como averiguar in loco individualmente pela heterogeneidade e complexidade do país, o sindicato da categoria, onde há paridade de armas, ele se entender correto, podendo inclusive encomendar perícia para isso, enfim, as questões técnicas que vai adotar para defender o seu trabalhador, isso é absolutamente possível. Assim como o sindicato pode dizer não, neste caso, você não pode fazer essa extensão de jornada, não pode fazer esse tipo de compensação, porque é prejudicial à saúde. E, inclusive, nós temos laudos nesse sentido. Ou no sentido contrário, temos laudos que mostram que para essa profissão, para esse tipo de trabalho, é possível que haja extensão da jornada. Porque a mens legis aqui foi a seguinte: o Ministério do Trabalho, as Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego, demoram demais para fazer essas vistorias e as liberações. Então, nós quisemos, na prática, aumentar a velocidade da liberação desse trabalho para não atrapalhar o trabalho, tanto do trabalhador como do empregador, para não travar o desenvolvimento do país. Então, o sindicato vai falar, né? E o sindicato pode dizer, não, aqui eu não concordo, aqui você não faz. E o sindicato vai ser soberano, como está previsto no artigo 7º, o inciso 21 ou 26, se não me engano, né? É isso. 1 minuto para a réplica, professor Dalegrave. Ok. O professor Marlos tem a palavra, 1 minuto para a pergunta. Então, hoje nós temos, por dados do CNJ, como eu falei há pouco, 11 mil novas ações trabalhistas por dia no Brasil. Nós somos recordistas em ações trabalhistas no Brasil. É comum uma ação trabalhista ter 40 pedidos para um indivíduo que trabalhou na empresa 3 meses, 6 meses, 7 meses, né? E mesmo que esse indivíduo nada ganhe, ele absolutamente nada perde. Então eu pergunto ao estimado debatedor, nosso querido professor Dalegrave, se
Esse contexto, ele é bom ou ruim para o Brasil? Nós termos 11 mil ações por dia, o sujeito pedir 40 coisas, enfim, tudo que eu disse agora. 3 minutos. A estatística diz, professor Marlos, que o pedido que mais frequenta as ações trabalhistas é verba rescisória. Então, você imagine um país onde o trabalhador tem que ir a juízo buscar verba rescisória. Está comprovado estatisticamente. O pedido número 1 das ações é verba rescisória. Então, me parece que quando nós chegamos a esses números, e eu acho números alarmantes, mas isso, na verdade, não adianta você, para resolver o problema da saúde, acabar com os hospitais, por exemplo. Ou você fechar as escolas para acabar com o problema da educação. Na verdade, nós temos uma cultura que vem do coronelismo, que é a cultura da arrogância, que quando o trabalhador esboça alguma pergunta para o empregador, alguma dúvida, ele diz assim: você não está satisfeito, você vai procurar teus direitos, você suma-se da minha frente. Então, essa é uma cultura, não vou dizer para todos, mas, de uma certa forma, isso também fomenta o número de ações. Essa cultura de não dialogar, de não conversar. Que consideração que esse empregador, às vezes, tem com o seu empregado, que trabalhou 10, 15, 20 anos. E não bastasse isso, a gente verifica inadimplência também. Se não fosse inadimplência, todas as ações seriam julgadas improcedentes. A partir do momento que o índice de improcedência total, tirando um outro juiz que adora improcedência, tem juiz que só dá improcedência, né? Mas tirando essas exceções, a gente percebe que o pedido foi acolhido, é porque esse trabalhador efetivamente tinha direito. Eu concordo com a tua fala que nós tínhamos que tentar reduzir mas nós tínhamos que também criar uma cultura de levar mais a sério os direitos trabalhistas. Você pode ver o direito de propriedade, por exemplo, se eu pego alguma coisa que não é minha, é um absurdo, vai preso. Agora, se eu sonego um direito trabalhista, não tem problema, vamos fazer um acordo. Então tá, você sonegou 30 mil, mas paga 10. Então você veja o status que você dá em sonegar direitos sociais, direitos trabalhistas, é um direito de terceira classe, se você comparar com os direitos de propriedade ou os outros direitos. Então nós teríamos que mudar, né? Eu fiquei muito feliz quando você fala que na tua empresa tinha não sei quantos mil empregados, você só teve 3 ou 4 empresas. E aí eu começo a ver que quando você fala essas coisas bonitas, né, é uma boa fé, há uma boa fé do teu lado, que acho que você foi um bom empregador. Mas eu lamento dizer que não é essa a realidade, infelizmente. Nem todos os empregadores são tão legaizinhos assim com os seus empregados e que tratam com dignidade. Então, me parece que reduzir esse número de ações trabalhistas passa por outros fatores. 1 minuto para a réplica. Muito bem. Vejam, é verdade, pelos números do CNJ, que dos 20 temas mais demandados no Brasil no Poder Judiciário, 8 são direito do trabalho. E o primeiro colocado é direito do trabalho, justamente verbas resilitórias. Mas eu fazia no passado 30 audiências unas por dia, agora baixei para 14, porque por motivos operacionais, né? E eu abria o processo e pegava verba rescisória. Perguntava: escuta, senhor, não recebeu suas verbas rescisórias? Não recebi. Mas que então, não, estou pedindo diferença. Então vejam, precisamos desmistificar isso. Não é assim. De cada 30 audiências que eu faço por dia, que fiz ano passado, em 2 o sujeito efetivamente não recebeu a verba rescisória. E daí porque o empregador fugiu, quebrou. Agora, normalmente se paga. Normalmente se paga. Isso eu tenho como provar pela vara do trabalho, né? Paga. O que se postula são diferenças, e aí como no PJF você tem que clicar lá qual que é o assunto, e não tem diferença, só tem verba rescisória, e você acaba tendo que colocar a verba rescisória, dá a impressão que ninguém recebe nada. Tempo. Muito bem, vamos agora para a pergunta da plateia, de quem está nos assistindo em casa. O desembargador Manuel Toledo, do TRT da 15ª Região, pergunta ao Dr. Marlos, que terá 3 minutos para a resposta. Obrigado, Dr. Manuel, pela sua audiência. Por que, única e exclusivamente, o dano moral trabalhista, Dr. Marlos, deve ser objeto de prévia e máxima tarifação no projeto de lei? Muito obrigado pela pergunta.
Na verdade, não se trata de uma tarifação, como aconteceu, por exemplo, na lei de imprensa, em que Carlos Cóssio dizia, sendo A deve ser B, sendo não A deve ser não B. Não é isso. Nós fizemos a criação de bandas. E por que no direito do trabalho? Porque é patente, histórico, real, que de cada 10 ações trabalhistas, em 8 nós temos pedido de reparação moral. Eu não vou citar 1 ou 2 exemplos aqui, porque eu não vou contextualizar, não há essa necessidade, porque exemplos nós temos para tudo. É muito didático contextualizar. Até exemplos bizarros aqui de pedidos de dano moral. Mas não é o caso. Vamos ser técnicos, vamos fazer um debate profundo mesmo aqui. Até a Constituição de 88, o pedido de reparação moral era juridicamente impossível. Pelos motivos que os senhores conhecem. Porque não se trata de indenização, tornar indene um bem material destruído. Isso aqui custa R$10, quebrei, dou R$10, está indene, dei o copo de volta. A reparação moral é o constrangimento à dor, que não tem preço. E até 88 não tínhamos como pedir isso, porque se entendia um pedido juridicamente impossível pela jurisprudência dominante, justamente porque o juiz não teria como arbitrar quanto vale um membro, um corpo, um dedo, um olho, um soco, um xingamento. Mas aí veio o legislador constituinte, o constituinte disse o seguinte, olha, na verdade não é porque se não se pode arbitrar que o direito vai ser desatendido, então tem que pedir. Mas aí o que aconteceu? Uma dúvida, abriu-se uma porteira de portas muito largas, né? Então o que nós fizemos foi criar parametrizações e não tarifações, bandas, do dano mínimo, médio, máximo e gravíssimo. E aqui revelo a todos que dentro da Comissão de Trabalho eu fui voto vencido, porque eu gostaria que o nível máximo de dano gravíssimo chegasse a 100 salários contratuais, e não 50 como ficou. Para os senhores terem ideia, até o momento da votação estava passando apenas 40 salários contratuais como limite. E foi no corpo a corpo com os deputados, até 2 e pouco da manhã, que nós conseguimos, a nossa equipe, fazer com que o valor do dano moral voltasse a R$50 no limite, né? Mas a minha impressão é que deveria ser maior, deveria ser 100. Tá? Isso não exime, naturalmente, os danos materiais. Tá? Então, por que na Justiça do Trabalho? Porque, uma vez eu li um autor muito querido, que me ajudou muito, inclusive, na construção da minha vida acadêmica, que é um autor chamado D'Alegrave Neto, né? No Visão Estrutural do Contrato de Trabalho, ele escreve lá que a Justiça do Trabalho, ao contrário de muitas vezes outras justiças, é uma justiça que tem uma visão ideológica das coisas. E que isso ostensivamente é bom, porque os clientes dessa justiça já sabem que funciona assim, né? Isso é verdade. Mas nós não podemos credenciar a justiça a um grau de ideologia. Tanto que os debates precisam ser permeados sem emoção e sem ideologia para que nós criemos um plano de racionalidade. Então, essa parametrização é necessária porque nós temos aí condenações elevadíssimas e que precisam ser revistas, como bem o doutor D'Alegrave colocou, que muitas vezes as turmas não se entendem e muitas vezes nem os ministros se entendem. Precisamos dar previsibilidade. Doutor D'Alegrave, uma pergunta que chegou para nós. Peço que, por favor, coloquem o nome e a quem a pergunta é dirigida. A gente agradece. Doutor D'Alegrave, a proposta de liquidação da petição inicial com sucumbência recíproca, numa realidade de ausência de provas pré-constituídas no direito do trabalho, como, por exemplo, a ausência de cartão-ponto por parte do trabalhador, de cópia do cartão-ponto, dos olerites do paradigma, não irá inviabilizar ou acabar com a advocacia trabalhista? 3 minutos. Na verdade, a advocacia trabalhista ela tem essa dificuldade. Às vezes você vai conversar com o trabalhador, meu Deus do céu, parece que ele está falando grego e você é alemão. É difícil até de decifrar o que ele está falando. Então, você montar uma ação trabalhista a partir do relato dos fatos dele. Agora, eu não posso ignorar esse trabalhador porque ele é simples. Eu simplesmente dizer, filho, você não sabe nem explicar, próximo. Não é assim que funciona, né? Então, é complicada a nossa vida de advogado, de trabalhador. São pessoas muitas vezes simples, são pessoas que não guardam documentos, né? Que nem você fala, o senhor fazia a mesma coisa que algum colega, você, fazia o nome do fulano, não sabe nem dizer direito o nome do fulano, quantos % ele ganhava mais? Eu sei que ele ganhava mais. Como é que eu vou mensurar nessa ação? Daí eu vou chutar um valor?
E daí se eu ponho um valor lá que é 25% a diferença, existe um princípio no processo que é vedada a sentença ultra petita. O juiz não pode acolher além do que foi pedido. Então, nós temos um sistema complexo, não é tão simples assim. Tanto que todo mundo foge do sumaríssimo. O sumaríssimo exige que a gente liquide o pedido. Na dúvida, o que você faz? Você põe o valor da causa ali superior e faz ordinário. Ninguém gosta do sumaríssimo. E eu até concordo, juiz Marlos, e com a boa intenção disso, sabe? Eu concordo. Tipo, não, tem que liquidar para você saber o que está pedindo, porque se você perdeu, você tem responsabilidade. Se você teve a coragem de pedir, você tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências. É bonito isso. Eu não estou sendo irônico. É bonito isso, tem lógica isso. Mas não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Porque não significa que necessariamente você está de má fé, não significa que necessariamente se deu um chutão lá, né? Então, é difícil, a gente não tem, a pergunta é muito inteligente, nós não temos acesso, o trabalhador não tem acesso a provas pré-constituídas, como o lerito do paradigma, os cartões pontos. Então, como é que nós vamos fazer? Daí nós vamos rejeitar. Então, tem que olhar, eu acho, sabe, juiz Mário, só para encerrar, você olha muito o lado do empresário, e olha com carinho, e olha com razão, o que você diz tem lógica, sim, e tem argumento. Mas tem o outro lado também, tem o lado do trabalhador, sabe? E não adianta assim, mas o trabalhador ele está triste porque ele está desempregado. Tá, mas então é mais ou menos ser contente com isso aí, fique quieto. Quer dizer, de graças a Deus que você está trabalhando e que você não está desempregado, não é bem assim. Eu parto de um outro tipo de visão. Eu acho que ser trabalhador, ele merece receber um salário digno, se ele fez horas extras, ele tem que receber, se ele faz a mesma função que o paradigma, ele tem que ganhar o mesmo salário. Sabe? Você não pode inibir esse trabalhador de buscar os seus direitos sociais, né? Então, eu parto de outra perspectiva, ainda que eu reconheça os teus argumentos, mas eu parto de outra perspectiva. Muito bem, damos encerrado essa primeira rodada. Agora iniciamos a segunda rodada de perguntas pelo juiz Marlos Melle, que tem 1 minuto para a pergunta, doutor Dalegrave 3 minutos para a resposta e juiz Melle, que daí 1 minuto para a réplica. Vemos que a CLT é de 1943 e ela trata a mesma padaria do seu bairro do jeito que trata a Petrobras, né? Ela trata a padaria do seu bairro do mesmo jeito que trata a Petrobras. Segundo dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, SEBRAE e AMIC, entre 60% e 70% dos empregos do Brasil são gerados por empresas que têm até 15 empregados. Então, eu pergunto ao professor o seguinte, o fato de termos uma CLT de 43 e que trata desiguais de forma tão igual, isso é bom para o Brasil? 3 minutos. Primeiro, a nossa CLT de 1943, mas ela já sofreu muitas alterações, centenas de alterações, sabe? Ela só tem a mesma raiz, né? E mais do que isso, o Arnaldo Siquim, que fez essa CLT, ele tinha um espírito tão moderno que o Código Civil de 2002 se inspirou em muitos dispositivos dessa CLT. Então, não é porque ela é antiga que ela não responde aos anseios. Nós temos, eu vi um artigo esse tempo, são mais de 200 alterações na nossa CLT. Então, quer dizer, é muito fácil dizer, de 1940, mas ela foi sofrendo alterações. A segunda questão, eu acho que é válido a dosimetria da proteção. Eu sempre falo isso em sala de aula, em palestra, o juiz que tem que fazer essa dosimetria. Então, quando uma coisa, por exemplo, um semi-analfabeto, um boia fria, que ele vai dizer para o juiz, diz assim, eu assinei isso aqui, mas eu nem sei o que eu estava assinando. Outra coisa é um gerente de RH dizer, eu nem sei o que estava assinando. Então, essa dosimetria, quem faz é o julgador, e tem que fazer. Tanto que existem os autos empregados, artigo 62. Agora, a essência, como o professor Rodrigo falou aqui quando ele foi palestrante do painel, a essência é que o signatário, quando ele firma um contrato de emprego, ele já está numa posição de vulnerabilidade contratual. Eu até concordo que existem graus de vulnerabilidade, que nós não podemos dizer que todo mundo é igual, mas a dosimetria é o julgador e não o legislador que deve fazer. 1 minuto para a réplica. Então, aqui, quando o nosso eminente professor diz que é o julgador que deve fazer, ele está chamando o Estado.
É o Estado interferindo na vida das pessoas. Como nós não conseguimos fazer uma CLT, seja de 43, seja ela revigorada em 2017, ser adequada para todas as categorias, atividades econômicas e profissões, é que nós apostamos firmemente na convenção coletiva e no acordo coletivo. Porque é o acordo e a convenção coletiva que vivem anualmente a situação de cada região, da vocação de cada região e do aquecimento econômico do lugar. E que sabe qual necessidade cada trabalhador tem. Então, é por isso que nós apostamos muito no negociado, prestigiado em relação ao legislado, sem que um sistema exclua o outro. Perfeito. Relembrando que aqueles que quiserem fazer perguntas, o telefone é 41 99 227 0407. 41 99 227 0407. Por favor, mandar a pergunta pelo WhatsApp. O professor Dalegrave agora tem 1 minuto para fazer a pergunta ao Dr. Marlos, que terá 3 minutos para a resposta e depois 1 minuto para a réplica ao senhor. Dr. Marlos, o artigo 457, ele dá uma nova roupagem para a remuneração. Hoje só considera-se remuneração salário fixo, gratificações de lei e comissões. Ok. Diminui os encargos, diminui o INSS. Por um lado, eu até falei aqui, tem um lado bom disso, que diminui os encargos, porque não é fácil 20% para o empregador pagar de INSS sobre tudo isso. Mas o parágrafo 2º e o 3º, principalmente, o parágrafo 2º diz que ainda que habituais não integra ajuda de custo, prêmios. Então o prêmio habitual não integra. E aí o parágrafo 3º parece que se estão dando uma dica. Ó, a fraude é por aí. O parágrafo 3º diz assim, amplia o conceito de prêmios, dizendo que é qualquer liberalidade paga em dinheiro, bens ou serviços em razão do desempenho. Tudo bem, tem esse lado que o senhor nos traz, bem colocado. Mas não lhe parece que isso também vai abrir uma porta para o seguinte, eu pago 1.000 de salário para o empregado e encho ele de prêmios e verbas, e aí quando ele vai tirar férias, 13º, aposentadoria, nada disso será computado. Quer dizer, eu dou o mínimo básico para ele e o resto tudo alijado do conjunto remuneratório. Não lhe parece que pode acontecer isso? 3 minutos. Na verdade, a intenção é encorajar os empregadores a darem mais dinheiro para os trabalhadores. Hoje, grosso modo, tudo que o empregador dá para o empregado vira salário. E não pode mais ser retirado, porque ingressa no patrimônio jurídico do trabalhador. O que a empresa faz? Não dá. Ou dá num valor menor, para diminuir o risco. Em vez de eu dar 1.000, vou dar 200. Em vez de eu dar 2.000, eu vou dar 700. Então o que nós estamos fazendo, e isso é uma revolução no conceito de remuneração e salário, nós estamos dizendo que o salário é aquilo que for acertado entre as partes, respeitado o mínimo da convenção coletiva. Nada impedirá. E olha que eu advoguei que deveríamos ter um percentual limite, e ficou ainda melhor. Não haverá limite para as premiações. Então, se o empresário quiser dar um prêmio de 5.000, 10.000 reais para quem atingir a meta, ou para quem chegar no horário, ou que está dando lucro, quero dividir um pouquinho, vai poder dar. Vai poder dar. Porque sabe também que quando a vaca estiver magra, também poderá retirar ou diminuir. Agora, esse engessamento que existe hoje faz com que as empresas paguem apenas a convenção coletiva e, justamente para fugir da tributação, começam a criar penduricalhos na convenção coletiva de natureza indenizatória. Então nós fizemos parar de faz de conta, parar de tapar o sol com a peneira, e vamos dizer assim, agora o salário é o mínimo da convenção coletiva, ou que vocês acertarem acima disso. E tudo que se pagar além disso, tudo, não importa o nome iuris que se dê, se isso é gratificação, bônus, prêmio, gratificação de não sei do que, não importa. Não se integra ao salário, mas também não se pagam impostos. Nem uma parte, nem a outra. Isso está diretamente ligado ao conceito de liberdade. Você vai receber o mínimo do patamar civilizatório, que é a convenção coletiva estipulada pelo sindicato. Mas, além disso, então o sujeito pode ganhar 2.000 e no final do mês sair com 7? Pode.
E quanto que o trabalhador vai pagar sobre o restante? Nada. Vai acabar essa discussão incrível na Justiça do Trabalho, se aquilo é indenizatório, se é salarial. Ah, mas a diária esse mês passou ali 2% da metade que podia. Tudo isso para acabar com o conflito. Então, os empregadores do Brasil poderão dar mais dinheiro para os trabalhadores. E o mercado vai se regular. É um conceito de liberdade. 1 minuto para réplica, professor Dalegrave. Eu penso que nem Aristóteles, a virtude está no meio termo. Eu acho que do jeito que estava melhor. Por quê? Porque a jurisprudência e as alterações tiraram todo o salário in natura. Eu concordo, salário in natura você desestimula. Se você começa a dar coloração salarial para todas essas benesses, já tinham tirado tudo isso. Agora, que nem o senhor falou de forma enfática, tudo que pode dar. Quer dizer, isso já me parece um exagero. Sabe? Uma coisa é tirar o salário in natura, ajuda de custo se for própria, aquela ajuda de custo que tenha prestação, que não seja desvirtuada, eu acho justo que não tenha natureza remuneratória. Agora, abre brecha assim, para eu jogar ali prêmio, criar umas verbas doidas ali, que é desmembramento de salário. Nós estamos meio que maquiando o salário por fora, aqui no meu modo de ver. Perguntas posso fazer uma correção técnica bem rapidinho? Não é nem sobre a fala dele, é só para esclarecer o público que todos os adicionais legais continuam sendo verba salarial e estão mantidos, tá? Só para esclarecer. Pergunta do público ao juiz Marlos Melek, que terá 3 minutos para a resposta. Dr. Marlos, sobre a jornada intermitente. O salário do indivíduo é absolutamente desconhecido. Nem o empregador sabe, nem ele saberá. Ou seja, o indivíduo sequer poderá ter crédito bancário. Juiz Marlos, a jornada intermitente é um contrato de servidão voluntária? Não, de forma alguma. O contrato intermitente existe há mais de 80 anos nos Estados Unidos da América. Está vindo para o Brasil agora. Mas eles estão errados, nós é que estamos certos. Né? O que acontece? O trabalho intermitente é aquele trabalho que o trabalhador terá a carteira assinada. Hoje, 54% dos trabalhadores do Brasil não têm carteira assinada, estão na informalidade, estão à margem da lei. Eles não têm direito a férias, hora extra, 13º, intervalo intra-jornada, FGTS e INSS, não vão se aposentar. Mais da metade, porque o Brasil não é a Avenida Batel, o Brasil não é a Avenida das Torres, nem a Avenida Paulista. O Brasil é BR-153. E mais da metade não tem acesso a tudo que a gente vê aqui. Então é para esses que hoje fazem bico, que trabalham e tal, que existe o trabalho intermitente. Ele vai poder ter múltiplos vínculos e o salário é muito conhecido, sim. É o piso daquela categoria do sindicato. Então há uma pequena impropriedade na pergunta, certamente feita por desconhecimento, que é natural pela novidade da lei, mas é o piso do sindicato daquela categoria, naquela região. Esse é o salário do cara. Aí se ele vai ser chamado 5, 6 vezes, 7, ele pode recusar. Porque qual que é a nossa ideia? Olha, eu não vou trabalhar para você nesses 15 dias que você me chamou para desenvolver aí o software da TI, porque a outra empresa me chamou já nesse período e está me pagando mais. Fala, opa, está pagando mais, eu te pago mais se vir trabalhar para mim, porque eu estou precisando. Esta é a lógica. E respeito opiniões em sentido contrário. O garçom que vai trabalhar final de semana, olha, eu fui chamado pelo buffet, não vou poder trabalhar para você esse final de semana. Né? E o trabalho intermitente ele é muito importante pelo seguinte: qual empresa de segurança que consegue ter 200 homens para cobrir um Atletiba final de semana e manter todos com carteira assinada no contrato ordinário normal? É inviável. Gente, isso é realidade. Então, você tem situações em que o empresário precisa contratar pontualmente um trabalhador. E esse contrato vai ter carteira assinada. E ao contrário do que o senador Paulo Paim me perguntou no Senado, não é só o pagamento das horas trabalhadas. Ele recebe adiantado, discriminado no contra-cheque, férias com 1/3 e 13º. E no final do mês, o empregador vai recolher o INSS e o FGTS. É a formalização. Nós estamos pegando 54% dos trabalhadores do Brasil que, pasmem, são mais da metade, que não tem nenhum direito trabalhista hoje, que vão passar a ter.
Isto é o trabalho intermitente, uma nova modalidade de trabalho, ao lado do teletrabalho, ao lado do trabalho a tempo parcial, que vai permitir que uma mulher que teve filho recentemente possa trabalhar meio expediente, de um jovem que está estudando possa trabalhar meio expediente, e que não é uma profissão definitiva, mas um começo para muita gente que está precisando. 10 segundos. Okay. Pergunta para o professor Dalegrave do público sobre a questão da reforma, se vai ou não gerar emprego. Segundo estudos que foram feitos na OIT, que analisou o impacto das reformas trabalhistas em 110 países de 2008 a 2014, esse estudo foi feito por 2 pesquisadores que concluíram, analisaram 643 mudanças nos sistemas laborais nacionais de 110 países de 2008 a 2014, sendo 50% das mudanças para proteger o trabalhador e 50% para liberar o funcionamento do mercado. Essa pesquisa concluiu, que não houve efeito estatístico relevante sobre o nível de emprego e que o desemprego continuou inalterado. A pergunta é a seguinte: a reforma de mais de 100 artigos da CLT, professor Dalegrave, não é um tiro no pé do mercado de consumo? Em que medidas a reforma trabalhista vai aumentar a demanda do mercado interno? 3 minutos. Eu acho que boa parte dessas medidas acabam, direta ou indiretamente, precarizando as relações de trabalho. Eu até acho que em alguns momentos pode ser um convite para o empregador se animar a contratar mais em carteira assinada, mas precariza. Você pega, por exemplo, um terceirizado. Quanto mais pessoas eu ponho no processo, terceirizado, quarteirizado, menor fica o salário do empregado. Porque alguém vai pagar essa conta do lucro, da administração, do terceirizado, quarteirizado. Eu entendo que economia você faz girar aquecendo a economia. A partir do momento que o trabalhador tem um salário bacana, ele tem emprego, isso faz a economia girar. A mão de obra brasileira, isso ninguém lembra, doutor Marlos, é uma das mais baratas do mundo. Com todos esses encargos sociais embutidos, a nossa mão de obra é uma das mais baratas do mundo. Outro dado que ninguém fala também, os lucros de banco nesse país, por causa dos juros altos, o Brasil tem um dos juros mais altos do mundo, eles forram de ganhar dinheiro, são bilhões. Ninguém fala que as montadoras aqui no Brasil, elas têm um lucro de 10% do valor final do automóvel, enquanto o mundo inteiro tem uma média de 6%. Ou seja, aqui existe uma sanha muito grande na parte dos lucros dos empresários. Ninguém fala em regular lucro, em política de redistribuição. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, está lá previsto na Constituição Federal de 88. Nunca ninguém quis regulamentar o imposto sobre grandes fortunas que está no Brasil. Então existe um lobby muito grande, né, que os ricos querem ficar mais ricos e os pobres vão ficar mais pobres. Então, ainda que a gente possa usar esse mesmo discurso para dizer, não, eu vou incentivar a empresa a contratar porque vai diminuir encargos, eu até concordo em parte, mas eu também vou precarizar, e aí eu respondo, e aí o mercado de consumo vai se enfraquecer. Trabalhador ganhando pouco, trabalhador desempregado, sem garantia, precarizado, a economia vai estagnando. Muito bem, iniciamos a terceira e última rodadas desse debate, e iniciamos por você, professor Dalegrave, que tem o tempo de 1 minuto para fazer uma pergunta ao Dr. Marlos Melek. Dr. Marlos, antes do senhor chegar, eu falei aqui que o projeto começou de uma forma até bacana. Eu elogiei, imagina, eu elogiei esse projeto lá na Associação Comercial, está gravado. Só que daí a porteira abriu de tal maneira que começaram a escancarar demais. E eu vou dar um exemplo aqui, gostaria de saber a sua opinião. O artigo 611-A, na proposta original, ele dizia... 611, parágrafo 3º, na proposta original. Na hipótese de flexibilização de norma legal relativa a salário e jornada de trabalho, a convenção ou acordo firmado deverá explicitar a vantagem compensatória concedida em relação a cada cláusula redutora de direito legalmente assegurado. E se o judiciário anular uma, tem que anular o benefício também. Aí o que vocês fizeram? Pô, estava bacana esse negócio aqui. Vamos reduzir salário, tem que explicitar a cláusula. Aí vocês simplesmente vamos mudar.
Agora diz, a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em acordo com convenção não ensejará sua nulidade por não caracterizar vício no negócio jurídico. E mantiveram aquela que dizia que se anular uma, anula também o benefício. Então, na parte que era boa para o empregador, foi mantida. E a única partezinha que era mais justa, que era explicitar a compensação, vocês alteraram. Gostaria da sua opinião sobre isso, por favor. Muito 3 bem. minutos. Muito obrigado pela pergunta, é bem pertinente. Eu até queria fazer um parágrafo muito rápido aqui, um paralelo aqui em relação ao que foi dito no início, sobre a quitação anual. Tá? Queria deixar claro que eu fui voto vencido sobre a questão da quitação anual. E que até o doutor Dalegrave colocou que está ali sobre as parcelas especificadas. Tá? Por quê? Porque eu não concordei na comissão, porque o texto era para ficar que é a quitação anual e ponto, de tudo. Tá? E aí eu fui voto vencido na criação desse instrumento, mas a permanência de que seja em relação às parcelas que estão ali especificadas foi uma conquista, então, tá vendo? Dá a impressão que a coisa é ruim, mas foi uma conquista, porque o que se queria que colocasse no texto seria uma quitação geral ampla e restrita, que eu acredito seguramente que a jurisprudência, inclusive, não iria aceitar. Então, para quem é facultativo, ninguém é obrigado a fazer isso, mas quem quiser fazer essa quitação anual vai valer só sobre as parcelas ali elencadas. Bom, em relação à pergunta propriamente dita, que foi tirada a cláusula compensatória, em partes, porque se for haver redução de salário, está no texto de que deve haver a garantia de emprego equivalente até o momento em que a redução de salário acontecer. Isso está no texto. Tá? E a segunda coisa é que, de fato, foi colocado, como o doutor Dalegrave colocou, que o judiciário não vai poder apreciar questões materiais da convenção do acordo coletivo. Porque aí seria a válvula de escape para se gerar a insegurança jurídica. Então, a premissa que nós partimos, e aqui a história vai nos julgar se é a mais correta ou não, é a seguinte: se o acordo coletivo, a convenção coletiva foi feita por signatários habilitados e com paridade de armas, os sindicatos, então não pode o juiz do trabalho anular o trabalho deles, dos sindicatos. Tem que respeitar o que está na Constituição. Por quê? Porque o juiz do trabalho não participou da rodada de negociações. O juiz do trabalho não sabe das dificuldades que estão informando aquela categoria, aquela profissão, aquele mercado, aquela região, aquela vocação econômica daquele momento. O juiz do trabalho desconhece. Então não pode o juiz dizer, não, essa cláusula aqui não compensa essa. Como não? Nós vamos partir da premissa que se foi feito por signatários habilitados com paridade de armas, nós vamos presumir que o acordo só se consubstanciou, que o acordo só aconteceu porque foi melhor para ambas as partes. Não cabendo ao juiz, ao desembargador, ao ministro, 10 segundos. numa intervenção do Estado, dizer o que é melhor para eles, mas eles mesmos saberem o que é melhor. Portanto, não quisemos deixar essa válvula de escape para poder sair anulando as coisas. 1 minuto, professor Dalegrave. Réplica. Você usou uma palavra-chave: aos sindicatos com paridade de armas e sindicatos credenciados. Se nós soubéssemos como são feitas as salsichas e as leis e as negociações coletivas nesse país, nós não comeríamos salsichas, nós não acreditaríamos no legislativo e muito menos em negociação coletiva. As negociações coletivas, elas vêm prontas, carta marcada. E outra coisa, nós chegamos no ponto nodal aqui. Qual é o ponto? O senhor coloca aqui que entre a insegurança e a justiça, não interessa se o sindicato foi justo e injusto, tem que deixar como o sindicato fez em nome da segurança. Mas aqui que eu divirjo, eu acho que entre a insegurança e a justiça, eu fico com o Eduardo Couturi. Teu dever é lutar pelo direito, mas no dia que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. E cabe ao judiciário justamente se imiscuir, interferir, para tirar as cláusulas injustas, leoninas, abusivas. Agora o doutor Marlos tem 1 minuto para a pergunta, o doutor Dalegrave terá 3 minutos para a resposta. A minha pergunta é bem objetiva, bem direta. Meu estimado professor Dalegrave, você acredita que os sindicatos de trabalhadores podem se transformar em inimigos potenciais dos trabalhadores depois da reforma? 3 minutos. Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim, porque o sindicato ele está pensando na sobrevivência dele, né? Ele está desesperado. O Paulinho da Força está todo nervosinho lá, porque estão perdendo a contribuição sindical. Eles estão, primeira coisa, eles pensam nos interesses deles. Num segundo momento, na classe trabalhadora. Quantas greves que são cavocadas, greves políticas que usam a massa dos trabalhadores para dizer, olha, nós fizemos uma greve, nós somos combativos e se reeleger. Então, quer dizer, eu conheço bem a realidade sindical. Eu não quero generalizar, porque tem uns 20% aí que são sérios. Mas eu acho que pode se transformar em inimigo, sim. Uma das soluções, e eu acredito quando você fala que ficou vencido, e acredito que o nosso estrago seria maior sem a sua presença. Eu acredito nisso. Porque já está feio, né? Nós ia abraçar o demônio ali só, né? Porque o resto, né? Apresentado para o demônio, nós já fomos, nós só ia abraçar o coitado. Agora, eu só acho o seguinte, nós temos que fazer, que nem o Dr. Gunther sugeriu aqui, que a convenção coletiva só opere efeitos, Dr. Marlos, para os associados, porque aí os sindicatos vão se mexer. Puxa, eu preciso apresentar uma coisa bacana para esses caras aí, porque eu não tenho contribuição sindical e eu só vou conseguir associado se eu fizer um acordo coletivo, a convenção. Então, isso tem que mudar. Agora, não dá para a gente fortalecer norma coletiva e tirar a contribuição sindical, criar o concorrente, que é o representante da fábrica, criar 1001 mecanismos que, ao mesmo tempo, eu dou força para a norma coletiva, mas eu enfraqueço o sindicato. Aí é pegadinha. 1 minuto. Na verdade, não podemos aqui confundir poder com dinheiro. Uma coisa é poder, outra é dinheiro. Os sindicatos estão empoderados com o advento de uma firmeza maior das convenções coletivas. E a outra é a fonte de financiamento. E são coisas diferentes, né? Agora, eu aqui confesso que fico muito assustado com o que é dito por um dos que eu considero um dos maiores especialistas em direito do trabalho do Brasil, que é o Dr. Dalegrave, em dizer que os sindicatos olham seus próprios interesses, de que no máximo 20% são sérios, não sei se foi 20 que eu vi, 20% são sérios, e de que eles olham primeiro para o umbigo deles e depois para a defesa dos trabalhadores. Isso é extremamente sério, isso é extremamente grave. 10 segundos. Isso é extremamente de se causar perplexidade, né? O fato é que está na Constituição Federal essa questão da convenção coletiva valer e que hoje é a carta magna do país. Vamos às perguntas do público. Muito obrigado àqueles que estão nos prestigiando pela internet. Ficamos muito felizes em nome da comissão e da OAB, ficamos muito contentes com as perguntas que estão sendo enviadas. Pergunta ao juiz Marlos Melech. São 2 perguntas, vamos tentar emendar uma na outra. No caso do trabalho intermitente com duração inferior a 15 dias no mês, serão pagas férias proporcionais em qualquer duração? E emendando, pergunta da doutora Sabrina Sanabria, obrigado pela pergunta. Será possível aplicar o contrato intermitente ao contrato temporário? Certo. A primeira pergunta, então, obrigado pelas perguntas. A pergunta do trabalho intermitente. Se ele trabalhar 3 dias no final de semana, ele recebe, sim, pela nova lei, pelo projeto de lei que pode virar a nova lei, ele recebe, sim, as férias proporcionais dos dias trabalhados com terço, mesmo que ele trabalhe menos do que os 15 dias, que seria a meação, né? O meado de mês. Tá? Então, sempre vai receber férias proporcionais 13º, inclusive adiantado. Tá, eu só sugiro que, então, desculpe interromper, não, para pôr isso, né, na lei, para deixar mais claro. Eu fico feliz com isso. Sim, isso é um fato. Que vai ter isso aí, mesmo que seja menos de 15 dias. Não, com certeza é devido e adiantado ainda, né? Isso nós temos dito desde o princípio. E a segunda pergunta, perdão, eu não estou. A segunda pergunta recordado. É do Rafael Sanabria, doutor Rafael. Será possível aplicar o contrato intermitente ao contrato temporário? Ao contrato temporário? Não. São leis específicas e o contrato temporário é regido por uma lei específica. Não poderá ser aplicado o trabalho intermitente ao contrato temporário. Por quê? Porque o tomador faz um contrato com a empresa de terceirização ou com a empresa de mão de obra temporária, né? E o contrato deve seguir o contrato ordinário. Você só vai poder contratar diretamente, sem interposta pessoa, um trabalhador intermitente, o que também é uma vantagem, né? Você contrata diretamente esse trabalhador e não através
de uma outra pessoa. Uma pergunta que me foi feita, aproveitando esse gancho, e que eu penso que é muito interessante, é que um prefeito me perguntou, por esses dias, se o contrato intermitente poderia ser aplicado pelos entes públicos. Então o prefeito me disse, olha, cidade pequena, poucos recursos, demandas pontuais, posso fazer um concurso público para contratar seletista por trabalho intermitente? Eu refleti e cheguei à conclusão de que sim, né? De repente você tem determinadas atividades no município que são feitas mais numa época do ano ou menos na outra, e teriam dezenas de exemplos aqui, e hoje as prefeituras do país inteiro estão quebradas, falidas, né? Esse sistema que nos conduziu até aqui quebrou o país. Os governadores de estado estão administrando folha de pagamento, as prefeituras estão falidas, o INSS está quebrado, entendeu? Teve a desvinculação das receitas da União, que contribuiu muito com isso, recentemente, né? Mais de 20% aí em relação a isso, na Previdência Social. Então, é fundamental que a gente também olhe para o poder público nesse momento, porque o país está numa situação realmente lastimável. E, repito, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não aconteceu do mês passado para agora. Isso foi construído durante longos anos. Se esforçaram para conseguir acabar com as bases de macroeconomia e direitos sociais, inclusive, do Brasil. Ok, professor Dalegrave, uma pergunta. Os ganhos habituais que não vão integrar o salário na proposta, não vão causar um desequilíbrio nas receitas da Previdência? Isso na realidade é até uma contradição do governo, né? Porque o governo fica todo dia bombardeando a gente dizendo que não fecha a conta. E agora vem uma medida nesse sentido que vai contribuir menos. Mas, por outro lado, eu vou ser coerente com o que eu disse, eu festejei isso, porque eu acho que, independente da conta do governo, porque o governo também, essa é outra falácia que a conta não fecha. Não fecha porque desviam a finalidade da Previdência. Porque não é possível alguém que desde os 18, 19 anos paga INSS, o empregador contribua 20%, vão gerir mal lá no inferno esse INSS, porque entra muito dinheiro. Então esse negócio de dizer que não bate a conta, isso na verdade é um lobby das previdências privadas. Só para nós entendermos um pouco a conjuntura. Existe um lobby com muito dinheiro, se duvidar daqui a pouco vai ter uma CPI, daqui a uns anos vão descobrir quantas comissões estão tendo aí das previdências privadas. Porque a partir do momento que eu me desanimo com o INSS, o que vai acontecer? Eu vou optando, por exemplo, se eu sou a dona de casa, que pode recolher o carnezinho do INSS como autônomo. Eu vendo tudo isso aí, eu vou dizer, não, eu vou recolher na previdência privada, do Itaú, do Bradesco, da Sul América. Quer dizer, e aí o que vai acontecer? Você está desestimulando o INSS e fazendo migrar para a previdência privada. É mais um escândalo que nós vamos verificar daqui a uns tempos. Então, respondendo à pergunta, desonera a Previdência? Desonera, mas eu acho a medida boa. Uma das poucas coisas boas aqui, uma meia dúzia de coisa boa tem, e uma das coisas boas aqui, turma, é que o nosso prazo, vamos falar de coisa boa, né? O prazo dos advogados é em dias úteis. Quero agradecer em nome da advocacia, né? Que graças a Deus tinha uma notícia boa para nós, né? Não, e tem o prazo da contestação também, não mudou, né? Até a audiência agora. Porque o novo CPC já dizia isso, mas a gente não podia aplicar o novo CPC porque a CLT não é omissa. Então agora, com a nova lei, não tem mais desculpa, eles vão mudar a redação da CLT para dizer que a contagem dos prazos são de... Então, aleluia, uma sexta-feira, 20 para as 8, uma noticinha boa, um happy hour, vai bem, né? Bom, a terceira rodada está encerrada e eu passo a palavra, segundo o critério que foi definido, ao Dr. Marlos Melick, que terá 2 minutos para suas considerações finais, e depois ao Dr. Dalegrave. Olha, eu primeiro agradeço a iniciativa do OAB Paraná, essa transmissão ao vivo, vocês que estão em casa também, todos vocês aqui. Agradeço muito a oportunidade, um debate racional, né? Isso é importante para se evoluir no Brasil. Todos os assuntos devem ser tratados com essa seriedade, não só o direito do trabalho. Nós temos que abstrair um tanto da ideologia de todos os setores. O Brasil não pode continuar dividido. Nós precisamos de um ponto de inflexão que traga novamente a união no Brasil. Não dos radicais de direita nem de esquerda, porque isso não tem jeito. Mas nós precisamos unir os brasileiros de boa fé e começar o desenvolvimento. Eu gostaria de encerrar dizendo aqui nessa casa de advogados que nós
não estamos, em momento algum, aviltando o direito de ação, que é abstrato e constitucional. Nós estamos, sim, criando mais responsabilidades. Recebam isso dentro da concepção do grau de experiência que cada um de vocês tem. Mais responsabilidade de todos, especialmente do profissional advogado, que conhece o direito, né, em relação ao acesso. Até porque, em relação à sucumbência e os pedidos razoáveis, nós deixamos propositalmente omissa a questão de se poder aplicar o CPC, isso é proposital, de que se a causa for de alto valor ou valor inestimável, o juiz poderá arbitrar os honorários sucumbenciais, os honorários advocatícios. Tá? Então, isso é para não inibir o acesso ao judiciário em relação à lesão, qualquer possibilidade de ameaça à lesão a direito. Nós acreditamos que a jurisprudência vai demorar para se assentar nesse tema. Partam da premissa que a lei foi feita de boa fé. Quando a mulher tiver, por exemplo, em estado gestacional de risco, vai adiantar o pagamento da licença maternidade. Mas eu já ouvi de um sindicalista: vocês estão adiantando a licença e quando ela tiver o filho ela não vai ter direito à licença. Não é isso. É muita maldade na interpretação, entenderam? A lei foi feita com boa fé. A lei foi feita para evoluir. Eu tenho a convicção de que, se nós aprovarmos essa norma, nós teremos uma das legislações mais modernas do planeta num Estado social. Num Estado social. Eu encerro dizendo que, em tantos debates, isso apareceu num pequeno meme da internet, né, que nos Estados Unidos não tem muita coisa que tem aqui. E não só os mais humildes, mas como os mais abastados querem trabalhar lá. Então algo precisa ser feito. Todos nós aqui nessa sala queremos mudança. Mas mudança só se acontece mudando. É redundante, é pleonástico, é vicioso, mas a mudança só acontece mudando. Só se faz omelete quebrando os ovos. Então, o tipo da coisa, começar pela trabalhista, eu defendo não a trabalhista, eu defendo todas. Reforma da matriz comercial e energética, a reforma do judiciário, a reforma administrativa, a reforma da previdência, a reforma trabalhista. E se começou por aqui, que bom, porque nós daremos o exemplo para os brasileiros que é possível mudar, que é possível construir um país novo a partir do direito do trabalho. Uma boa noite, muito obrigado. Obrigado, doutor Marlos. Em nome do nosso presidente, agradecemos, doutor Noronha, agradecemos muito a sua vinda aqui a Curitiba. Senhor Dalegrave, 3 minutos. Doutor Marlos, eu primeiro quero pedir desculpas se eu excedi em alguma indelicadeza. Não tenho nada contra o senhor, muito pelo contrário. Até acho que o senhor é um neoliberal convicto, um homem de boa fé. Apesar que essa lei é asquerosa, anacrônica, e eu continuo com a minha convicção de que ela é um retrocesso, né? Mas não é ironia, não é sarcasmo, né? Eu acho que são coisas distintas. A sua defesa como um liberal, um neoliberal convicto e que fala porque acredita, né? E talvez a minha defesa em sentido diametralmente oposto, né? Eu acho que vocês exageraram na dose, foi o que eu falei no início. Nós tínhamos uma oportunidade de ouro de fazer uma reforma bacana, como estava começando a ser desenhada inicialmente, e vocês tacaram-lhe o pau ali e mataram o bichinho, sabe? E não sei se não vão comprometer até a nossa advocacia. O tempo vai dirá. E eu torço para que eu esteja errado e o senhor esteja certo. Agradeço a atenção dos senhores e um bom fim de semana a todos, e disponibilizo os slides lá no meu site para quem quiser. Obrigado.